Prezados senhores, prezadas senhoras, apresentamos agora, dentro do âmbito do curso de História Econômica do Brasil, o segundo vídeo comentando o texto de Celso Furtado, do livro Formação Econômica do Brasil, sobre a economia escravista do século XVIII. Vamos começar falando sobre o denominado fluxo de renda, né? Uma seção, um capítulo do livro do Celso Furtado. Bem, desenvolvimento manufatureiro, isso é muito interessante, né? O menor coeficiente de importação, menor concentração de renda, maior distância em relação aos portos e maior grau de urbanização da população ligada à atividade mineradora em relação à açucareira, eram condições muito propícias ao desenvolvimento da atividade ligada no mercado interno. Quer dizer, se você chegasse, né, em Vila Rica, em Sabará, né, em Mariana, você teria um grande mercado para produtos manufaturados, porque o pessoal tem dinheiro, né? E não é aquela minoria, é uma minoria, mas não é aquela minoria estreita, né, das famílias de senhor de engenho, porque na economia açucareira só o senhor de engenho tem dinheiro realmente, né? É rico, né? Agora não, você tem um grande número de pessoas ricas, mais ou menos ricas, dependendo do sucesso da mineração, ok? Ó, é claro que o decreto de 1785, que é famoso na literatura, né, proibindo as manufaturas no Brasil, né, não explica os fatos, pois não suscitou grande reação, tá, em Minas Gerais, tá certo? Na colônia. A causa principal, possivelmente, foi a própria incapacidade técnica dos imigrantes para iniciar atividades manufaturas numa escala ponderável. O pequeno desenvolvimento manufatureiro que tivera Portugal em fins do século anterior resulta de uma política ativa que compreendera a importação de mão de obra especializada. Quer dizer, o que aconteceu com Portugal, né? Portugal, no final do século XVII, no último quartel do século XVII, 1670, sei lá, né? Vai empreender uma política de desenvolvimento manufatureiro. Por quê? Exatamente porque a fonte de dinheiro, né, que vinha do açúcar secou. O açúcar das especiarias, mas do Oriente. Mas sim, essencialmente do açúcar. Ela não secou totalmente, mas ela minguou muito. Né? Levou a déficit no fisco, a adulteração da moeda portuguesa, que vai perder o peso em ouro. Então isso vai causar inflação, e tem uma decadência econômica importante, né? Portugal então vai reagir a isso, o governo português, tentando políticas mercantilistas, ok? De desenvolvimento das manufaturas, ok? Só que aí vem o Tratado de Metten, de 1703, que vai destruir as manufaturas, vai desenvolver isso. Quer dizer, isso vai ser muito importante, né? Essa ideia de que o livre comércio é bom para o desenvolvimento, isso é uma ideia puramente ideológica, não tem fundamento. Por quê? Porque o teorema de Hecht-Röhrling está errado, certo? Existem provas formais, eu ensino isso, eu já ensinei nos meus cursos de economia internacional, não é? O princípio das vantagens comparativas de Ricardo está errado, formalmente errado. Né? É só colocar dinheiro que você vê no circuito que você vê que está errado. Né? E tem outras razões também, que nós não vamos desenvolver aqui. Né? Exemplo, manufatura do ferro. Sendo grande a procura desse metal numa região de abundância de minério de ferro e carvão vegetal, o desenvolvimento que teve a siderurgia só foi possibilitado pelos conhecimentos técnicos de escravos africanos, que produziam o chamado ferro de cadinho. Né? Na verdade, você pega uma encosta de um morro, faz um buraco, certo? Faz um buraco e nesse buraco você vai colocar, né, misturar ferro com carvão, né, vegetal, evidentemente, tudo moído, né, botar fogo, né, e aí o ferro vai derreter, né,
Aí, quando acabar o processo, você tem um chamado lupa, né? Você imagina um buraco redondo, né? Então, no fundo, né? No fundo vai ser de terra, né? Você vai forrar, né? Você vai ter uma lupa de ferro, ferro com escória. Isso aí você pega aquele metal, né? E aí malha ele para tirar um processo muito primitivo que veio da África. Quer dizer, os escravos africanos sabiam fazer ferro, os portugueses não, né? O ouro do Brasil contribuiu para o grande atraso relativo de Portugal. Exatamente. Hoje se chama doença holandesa. Né? Você descobre petróleo, não ouro. Né? Descobre petróleo. Né? Por exemplo, grande parte da desindustrialização da Inglaterra, né? Promovida, iniciada pela senhora Margaret Thatcher, né? A Inglaterra não sofreu tanto inicialmente, né? Exatamente pelo desenvolvimento da produção de petróleo no Mar do Norte, ok? Depois a Inglaterra partiu para a área de serviço, depois não, já estava, né? Na área de serviço financeiro, né? De bancos, mas bancos não é uma atividade produtiva, né? Então a Inglaterra desenvolveu, a desindustrialização da Inglaterra, a desindustrialização foi muito forte, né? O ouro do Brasil contribuiu para o grande atraso relativo de Portugal. A decadência da atividade açucareira levou Portugal a fomentar as manufaturas, nós já falamos, correto? Durante 2 decênios, a partir de 1684, né, o país conseguiu praticamente abolir as importações de tecidos. Estou desenvolvendo a produção de tecidos, né? Bem, aqui uma observação, né? 6 anos antes, tá certo? A Inglaterra proibira todo comércio com a França para evitar a entrada de manufaturas francesas. Houvessem as dificuldades continuadas e o acordo de Methuen provavelmente teria sido revogado por causa dos interesses dos produtores e comerciantes de tecido, né? Principalmente dos produtores. Mas você descobriu o ouro do Brasil, aí você foi pelo caminho, né, da menor resistência, né? E aí você vai viver um século, menos um pouco, né, de grandeza com ouro. Mas o ouro acaba, né? O petróleo da Arábia Saudita vai acabar. E aí vai sobrar o que lá? Os países produtores de petróleo, né? Quer dizer, enquanto você tem um recurso mineral, né, natural, que você pode exportar a preços adequados, né, gerando riqueza, você tem que aproveitar a janela de oportunidade para se industrializar, senão você vai estar, desculpe a linguagem popular, ferrado, né, que foi o que aconteceu com Portugal, né? Efeitos sobre a Inglaterra. Numa época dominada pelo mais estrito mercantilismo, em que era particularmente difícil desenvolver um comércio de manufaturas, a Inglaterra encontrou na economia luso-brasileira um mercado em rápida expansão e praticamente unilateral. Ganhou na loteria. Quer dizer, o mercantilismo inglês já tinha sido bem sucedido, a Inglaterra vai se tornar, né, com as guerras, né, com a Holanda, né, vai expandir o seu comércio, tá certo? Vai conquistar ilhas no Caribe, possessões lá no Extremo Oriente, né? Então a Inglaterra vai se desenvolver, vai crescer, o comércio inglês, o poderio inglês, né? Vai crescer, tá certo? Vai crescer. Ele vai ganhar muito com a pirataria, né? Em relação à Espanha, né? E depois vai ganhar muito também com o comércio de escravos, com o comércio no Brasil, porque parte do comércio vai ser feito em navios ingleses, vai ganhar muito com o desenvolvimento da produção de açúcar no Caribe, né? Isso tudo vai favorecer, mas o Portugal, né, vai ser o país ganhou na loteria, porque ele vai exportar, né, pelo acordo de Methuen. O que foi o acordo de Methuen, né? Portugal se comprometeu a comprar vinhos portugueses sem tarifas e exportar produtos manufaturados, tecidos, para Portugal sem tarifas. Primeiro que o tecido, né, você tinha uma produção de lã enorme na Inglaterra. Então, essa produção de lã, né,
o que você não tinha em Portugal, né? Na mesma escala, né? Então, os tecidos, a produção, a matéria-prima inglesa já, de produção de lã já era mais de baixo, mais baratas. E como você tinha técnicas artesanais, uma manufatura mais desenvolvida, né? As manufaturas inglesas eram mais baratas do que a de Portugal. Então, por quê? Porque durante o auge do período do açúcar, você também não desenvolveu a produção de tecidos em Portugal. Você só vai tentar desenvolver a produção manufatureira em Portugal quando seca a fonte, né, do açúcar. Aí surge o ouro. Aí você para. Então, os produtos ingleses, os manufaturados, os tecidos, que eram dos mais importantes, chegavam em Portugal a um preço mais barato que os tecidos, né, portugueses. Então, isso vai causar a desindustrialização de Portugal. Tá certo? Desindustrialização, sim, né? Embora você não tivesse ainda uma indústria constituída. A gente usa essa expressão também de maneira inadequada, porque, quer dizer, não tem outra para usar. Porque você não tinha uma grande indústria capitalista, uma grande indústria moderna, nem na Inglaterra, nem em Portugal, né? Você tinha manufatura, né? Você tinha artesanato e manufaturas. Usando a terminologia marxista, uma manufatura é uma grande fábrica, né? Onde você coloca os artesãos, né, juntos, produzindo o mesmo produto através da divisão do trabalho. Isso aqui é uma manufatura, né? Sem divisão do trabalho é apenas, mas mesmo assim, né, você tem um pequeno ganho de escala, né? Quando você introduz a divisão social do trabalho, quem vai mostrar isso é Adam Smith, você tem um grande custo de produção. Então, quer dizer, você tem, né, a concorrência inglesa vai matar a indústria nascente em Portugal, né? E as exportações, né, da Inglaterra eram saldadas em ouro, que vinham do Brasil. Então ficou fácil, né? O que adjudicava a concorrência, a economia inglesa, uma excepcional flexibilidade para operar no mercado europeu. Vamos dizer que o mesmo problema vai afetar, né, afetou antes a Espanha. A Espanha não vai se industrializar por causa do ouro, né? O ouro era tão barato na Espanha, né, que os preços ficaram tão altos que eu preferi importar preço do resto, produto manufaturado do resto do mundo, que produzir. Né? É o ganho imediato. Né? No longo prazo você está mal, né? Como Portugal e Espanha vão se subdesenvolver nesse período. Encontrou-se a Inglaterra assim pela primeira vez em condição de saldar o seu comércio de materiais de construção e outras matérias-primas recebidas no norte da Europa indiretamente com manufaturas. Quer dizer, o que você estava vendendo manufatura para o Brasil e com dinheiro assim, com ouro, você pagava as suas importações, né? Por outro lado, recebendo a maior parte do ouro que então se produzia no mundo, os bancos ingleses reforçaram ainda mais e mais, sua posição, operando-se a transferência do centro financeiro da Europa de Amsterdã para Londres. Beleza, é isso mesmo. Quem tem, né, a hegemonia no comércio vai ter, né, vai ter a hegemonia na área financeira, tá certo? Pela acumulação dos lucros comerciais. Mas aqui você tem um grande reforço desse comércio, né, e um saldo positivo na balança comercial, graças ao ouro que veio do Brasil. Né? Bom, regressão econômica e expansão da área de subsistência. O declínio da mineração. Um dia ia acontecer, né? Vai levar a rápida e geral decadência da atividade econômica. Nós falamos na produção de petróleo, né? A gente fala assim, poxa, mas será que um dia vai acabar o petróleo? Essa discussão de acabar o petróleo do mundo, né, teve muito em voga na década de 70 e na década de 80. Né? Hoje isso diminuiu, né? Mas já tem as previsões, que nunca são verdadeiras, porque elas são postergadas, né? Porque você descobre forma de extrair petróleo, né? Ou descobre outra jazida de petróleo,
reserva de petróleo e descobre formas de explorar o petróleo em reservas anteriores que estavam economicamente inviáveis, né? Mas apesar disso, né, a tendência é claramente declinante da disponibilidade de petróleo no mundo. Você tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a Romênia foi um grande produtor e exportador de petróleo do mundo. Não é mais, né? Porque acabou, né? Descapitalização e desagregação dos grandes empreendimentos. Redução do número de escravos. Muitos exploradores se tornaram simples pescadores, né? Mas a ilusão de que uma nova descoberta poderia vir a qualquer momento induzia-os a persistir na atividade. Então você vai empobrecendo, 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 daqui a pouco você está paupérrimo, né? Quem desistiu antes, né, conservou o seu patrimônio, vamos dizer assim, né? Todo o sistema se ia assim atrofiando, perdendo vitalidade, para finalmente desagregar-se numa economia de subsistência. Não é subsistência, é subsistência, nós falamos várias vezes. O conceito de subsistência em Celso Furtado é economia, é sinônimo de economia não monetária. Economia que você produz, mas não é economia de subsistência, né? Muitos fazendeiros, o sujeito era um faiscador, era um senhor de escravos de mineração, depois vai virar um grande fazendeiro, né? Vai criar gado, vai ter uma fazenda que vai. As fazendas de Minas eram famosas por produzir tudo, menos ferro e sal, né? O resto é produzir. Em casa você plantava o algodão, né? Para fazer sua roupa, você produzia sua carne, né? Você criava galinha, né? Você tinha leite, né? Então você tinha uma economia, né, que não era exatamente subsistência, né? Você tinha muita mão de obra trabalhando na sua fazenda através do sistema de meeiro, né, de parceiro, né? Parceria. Todo o sistema se ia assim atrofiando, perdendo vitalidade, para finalmente desagregar-se numa economia de subsistência. Novamente, o sentido de subsistência não é é um sentido específico, né? A existência do regime de trabalho escravo impediu que o colapso da produção de ouro criasse fricções sociais de mau avulto. Isso é muito, quer dizer, a economia escravista vai encolher, né? Mas o próprio escravo, o trabalho escravo, né, impede grandes transformações, né? Você não teve grandes transformações onde você teve trabalho escravo. Ele é um impedimento para isso. O sistema se descapitalizava lentamente, mas guardava sua estrutura. Com o tempo, muitos se transformaram em simples pescadores, aqueles que insistiram, né? E depois reverteram a simples economia de subsistência. Empobreceram, né? Aí vão virar o quê? Vão plantar. A decadência dos núcleos urbanos e reversão da população à economia de subsistência, né? Vai acontecer. Essa população relativamente numerosa encontrará espaço para expandir-se no regime de subsistência e virá constituir um dos principais núcleos demográficos do Brasil, né? Não é à toa que na República Velha, na população, a maior estado brasileiro em termos de população, né, acho que 20% da população era Minas Gerais, porque aqui foi a principal região de mineração, né? Quer dizer, aí você vira fazendeiro. Se você tem recurso, você vira fazendeiro. Agora, se você é pobre, aí você vai virar meeiro, né? Em nenhuma parte do continente americano houve um caso de involução tão rápida e tão completa de um sistema econômico constituído por população principalmente de origem europeia. Por exemplo, você pode comparar com o caso da Espanha, né? Das colônias espanholas, mas aí o processo foi lento, tá certo? Foi muito mais lento e muito mais complexo, né? Mas eu não tenho conhecimento suficiente para dar aulas a respeito, né? E eu até tenho interesse, né? Eu gosto muito da área de história, de ler e fazer as comparações. Mas esse tipo de informação, né, mais geral, eu tenho, né? Bom, aqui tem exportações da colônia. Observem que, né, inicialmente, né, você tem uma queda brutal das exportações
na segunda metade do século XVII, né, das exportações de açúcar, né? Elas vão recuperar um pouco, mas vão, né, os preços são desfavoráveis. Então, essa você tem uma recuperação, né, depois, mas aí, né, enquanto isso está acontecendo, o que acontece com a produção do ouro? Dá um salto, né? Ela não existia, na verdade, né? Aí, ela vai dar um salto enorme, né? Em 1760 você tem um auge, né, da produção de ouro. Depois ela cai rapidamente, né? Rapidamente assim, né? 40 anos ela cai, né? Mas também vai cair as exportações de açúcar. Aí a colônia está ferrada, certo? É claro que vão expandir a outras exportações de drogas do sertão, que são produtos que não são produtos de couro, né? Não são produtos de alto valor comercial, né? Como açúcar e mais ainda como ouro, óbvio, né? Então, né? Mas a população, né? A população já saiu de 300 mil para 330 milhões, né? Então essa população vai para a subsistência, como diz o Celso Furtado, tá certo? Bem, então, com isso nós terminamos nosso vídeo. A referência é o livro do Celso Furtado, correto? Que está sendo comentado aqui, né? E então agradecemos, terminamos o nosso vídeo, nossa série de vídeos sobre a economia mineradora do século 18º, né? E agradecemos então a atenção de todos, a paciência por ter visto esses vídeos.